enfrenta um time que está lutando até a morte para não cair, ou enfrenta alguém que está lá na frente e que briga pelo primeiro lugar. Só o Palmeiras. Só. É brabo, né? Como é enfrentar o Palmeiras nesse momento, né? Agora, ele e o Abel também vão se enfrentar pela primeira vez, Facincani. O Filipão chegou a convocá-lo, né? Para treinar com a seleção de Portugal, quando ainda era jogador, obviamente, mas acabou não passando, acho que pela Finlândia, que era o jogo em que ele disse que ele entraria depois no time e não jogou. Mas eles parecem ter um carinho muito grande um pelo outro, um respeito muito grande, e acho que não há nenhuma dúvida de como o Filipão vai ser recebido pela torcida do Palmeiras. O Filipão é um cara que sempre foi muito carinhoso com o Palmeiras, né? O torcedor tem o Filipão como uma bandeira, como um ídolo, né? E o próprio Filipão sempre fez questão de, estando no Brasil e sem trabalhar, de passar para dar um alô no clube, para visitar, respeitar o Abel. Diferente de outros técnicos, né? O Filipão foi um estrangeiro em Portugal e tem um carinho enorme pelos profissionais portugueses. O que o Felipão conseguiu, desculpa, Facinga, só para acrescentar na sua informação, o que o Felipão conseguiu fazer em Portugal, dificilmente será visto de novo. Na Eurocopa, ele pediu para que todas as pessoas colocassem a bandeira, uma cor das janelas. Ele virou um português, né? E ele conseguiu mobilizar todo um país, né? Foi uma coisa bem legal e ele é muito bem respeitado. Não, assim, foi muito bonito. A passagem dele pela seleção foi muito forte. Faltou o título da Euro. Para mim foi um grande pecado, aquele achado na natureza, a Grécia ganhar. Mas assim, voltando ao tema Palmeiras, o Filipão, ele abriu portas para os portugueses aqui no Brasil, com a ida dele lá. Esse intercâmbio começa com o Filipão em Portugal, né? Essa abertura, esse laço, essa junção definitiva de Brasil com Portugal no futebol, porque antes do Filipão muitos técnicos passaram por lá, Paulo Tuori, Abel Braga, enfim, tantos outros, né, Casemiro, Mior, mas o Filipão foi o grande símbolo, né? E no Palmeiras, esse comparativo dos dois é muito legal, porque... não terminou a história ainda, né, Facinha? Isso é uma coisa que fica desigual na comparação hoje, né? Mas ao mesmo tempo já traz comparativos para mim, e já traz até uma resposta. O Filipão, ele foi muito importante para moldar uma era e dividir águas na história do Palmeiras. O Palmeiras, antes do Filipão, tirando o título de 51 da Copa Rio, ele nunca tinha tido uma conquista de grande expressão e oficial internacional. Essa Copa Rio que você diz o Mundial de 51. É Mundial. Não, para mim é um título de Copa Rio, Copa Internacional, já falei isso. Queria deixar claro, eu não entendi. Então, para o futebol moderno, pós-1960, com a entrada na Libertadores do Mundial, o Palmeiras nunca tinha conquistado um título internacional. E o Filipão conquistou uma Copa Mercosul em 98 e depois ganha a Libertadores. Então o Filipão foi uma bandeira de mudança de estratégia da marca Palmeiras na América do Sul. O Filipão merece um busto, merece uma estátua, merece tudo no Palmeiras e pegou ao mesmo tempo uma grande geração de jogadores, não pegou um projeto de futebol, pegou uma patrocinadora que contratava muito, tanto é que o legado, depois que ela vai embora 2 anos depois, é um rebaixamento. O Palmeiras não soube ter uma administração de futebol. E o Abel pega um momento diferente. O Abel pega um Palmeiras estruturado, com um estádio funcional, com uma administração praticamente perfeita, mas menos material. E ele transformou menos material humano em um time bicampeão de Libertadores, numa potência sul-americana talvez até maior do que foi o Palmeiras em 99 e conquistando, claro, os mesmos títulos, exceção ao brasileiro, que o Filipão conquistou no Palmeiras. Então, no comparativo de quem é mais técnico, mais completo, mais estudado, mais tático, enfim, mais conjunto, Abel. Abel, para mim, para o Palmeiras, se tornou um técnico maior. Sim. Para o Palmeiras, um técnico maior que o Filipão. Que não tira o tamanho do Filipão, não tira a história do Filipão e não tira tudo isso que eu defendi agora. Que o Filipão, toda vez que pisar no Palmeiras, merece aplausos, gritos de apoio. Se alguém vaiar, alguém tem que mandar abafar a vaia. Não, democracia. Democracia. Não, eu acho que o Filipão merece respeito e principalmente isso, merece homenagens, merece estátua, merece placas, merece tudo pelo que ele fez. Agora, se eu fosse contratar um técnico por outro, eu contrataria o Abel em vez do Filipão, mesmo no auge do Filipão. Para mim, o Abel é um técnico mais completo, mais estudado que o Filipão. Eu acho que a gente é contaminado sempre esse mesmo no auge do Filipão me fez pensar aqui, porque eu acho que eu não concordo não, quero te ouvir.
Eu não tenho resposta pronta. O que eu sei, Dani, a gente é quase sempre contaminado por uma memória mais fresca, né? Uma memória mais recente. Eu acho que a gente pode ter ressalvas ao trabalho do Filipão atual, a gente pode questionar qual é a atualização do Filipão no futebol moderno, a gente pode questionar os últimos trabalhos, só que eu acho que isso muitas vezes leva à falta de respeito de alguns setores da bola com o Filipão. O Filipão é um técnico campeão do mundo. Não, é um grande nome, um trabalho histórico. Grande. Não, o Filipão é um técnico que fez um trabalho. Eu frisei tudo isso que eu coloquei, né? Muito grande fora do seu país. Filipão é um técnico que abriu muitas portas. Filipão é um cara que, sabe, foi vanguarda em muitas situações. E está vivendo um momento especial na carreira hoje, Pedro, que ele talvez não vivia depois que saiu do Palmeiras. Exatamente. Esse é o grande momento dele. Só que ao mesmo tempo o Filipão ficou marcado por uma situação muito complicada. Ele é o técnico de 7-1. Isso aí fica, independente do Penta de 2002. Tem gente que prefere se agarrar ao 7-1 do que se agarrar ao que ele fez de tudo, além da Copa de 2002. Só que hoje, aí o Prat toca numa situação muito interessante. O Filipão hoje voltou a respirar. O Filipão hoje voltou a entrar num debate como um treinador de futebol, não como um profissional da bola muito vitorioso no passado. E eu acho que isso é interessante, isso cabe o respeito também. Não acho o time do Atlético Paranaense maravilhoso, acho que tem muito mais a ver com uma ideia já estabelecida há alguns meses e aprimorada. Mas a participação dele mas acho que ele tem muito de mobilização, de respeito, de jogadores comprarem a sua ideia. Eu acho que tem muito disso no Filipão. E isso tem valor. A gente também precisa entender que isso tem o seu valor. Não é só o Abel que tem repertório, que esse ano faz o Palmeiras jogar com... Eu acho que tem o seu valor. Só que, se você quiser fazer um debate frio de bola, hoje, para o que se pede hoje, se você vai montar um planejamento hoje a longo prazo, você vai, imagino que no Abel, não no Filipão. Só que eu acho que muitas vezes a gente esquece um pouco isso do respeito. Isso contamina um pouco o debate. Agora eu tô com você, Prati. É um momento novo. Filipão vem de trabalhos questionáveis, muitas pedras recebidas. Quanto tempo o Filipão não tem a sequência de 11, 12, 13, 14 jogos tão bons? São 12 agora. Pedro? Só que é bom lembrar, é um caminho, desculpa, Facinca, é um caminho que direciona muito mais o que vai ser o futuro dele, que ele chega como diretor técnico tem e assume em tese interinamente até procurarem com calma um treinador de fato. Aponta muito mais no futuro, só que deve ser respeitado. Ele não vivia isso e acho que ele está gostando. Acho que talvez esse prolongue. Ele está gostando de voltar ao holofote do debate técnico. Em relação ao Palmeiras, a gente tem de pensar no seguinte, é uma comparação desigual que um já escreveu a história, o outro está escrevendo a história. A gente não sabe como vai terminar a era Abel Ferreira. Até agora é uma era espetacular, de um Palmeiras vencedor, de um trabalho muito bom, de jogadores que foram potencializados por ele, ponto. Agora, o Abel não terminou a história dele no Palmeiras. O Felipão, nada, a não ser que aconteça algo muito extraordinário, não deverá voltar ao Palmeiras para ser treinador. O Felipão teve momentos muito importantes no Palmeiras, campeão da América, como falou bem o Facincani, em 99. Em 2012 ele dirige o time que ganha uma Copa do Brasil de maneira desacreditada e depois ele também tem participação no time que caiu. Né? Ele sai antes de terminar o Brasileiro, mas ele participa obviamente da campanha. Em 2018 ele ganha tão provável assim, porque ele se dedica naquele momento a colocar um time A no mata-mata e no Brasileiro o time sobra. Ele fica 33 jogos sem perder no Brasileiro, contando outros anos como técnico do Palmeiras. Isso é muito difícil, ainda mais um campeonato que é duro. Questionado demais. Exatamente, que é difícil como é o campeonato brasileiro. O Felipão vai lá e ganha. E agora vive um momento diferente da carreira. Porque ele é contratado para ser, entre aspas, um diretor técnico a lá Paulo Autuori no Atlético. Ele chega depois, o Carille ser demitido depois de 7 jogos. E o time com ele cresce muito. Muito, com participação dele. Ele mexe na equipe, ele muda a maneira de jogar e o time começa a responder muito bem. Eu acho que são dois debates diferentes, né? Até para te ouvir, Zé, é assim, uma é a coisa da história, é quem já construiu mais até pelo tempo de carreira. Claro. E aí a gente tem que olhar para o Filipão com todo esse respeito que o Pedro coloca. O segundo debate é o que é cada um dentro do Palmeiras. E aí para se chegar a uma conclusão de futuro é muito difícil, porque é isso, a gente está pegando um técnico que já está com tudo escrito, que já tem uma história completa, o final dela se aproxima, né? Porque eu não imagino que o Filipão vá treinar mais muitos clubes, posso estar enganada, tem quase 500 jogos só pelo Palmeiras, e o Abel ainda é um técnico em evolução. Eu contrataria hoje, se eu preciso de um time, de um futebol moderno, o Abel. Mas talvez se eu precisasse de alguém para gerir junto outros setores, para abraçar jogadores, para fazer um papel maior do que o de treinador, o Filipão. Sim, já complica o debate só isso, né? Exato. Não, mas existem determinadas situações, né, e rótulos que a gente acaba pegando e colocando nas pessoas que muitas vezes a gente não consegue tirar, né?
Por exemplo, não a maioria, mas uma grande parte de alguns treinadores é a figura, é o cara que faz a gestão, né? É o cara que escolhe quem entra e quem sai, e quem dá os treinamentos e quem monta o time são os auxiliares. Não só aqui no Brasil, no mundo. No mundo. Tem, por exemplo, um dos grandes exemplos era o Ferguson, não participava do dia a dia. Sim. Ficava lá e tal, chegava na hora do jogo, falava, tira esse aqui, faz isso aqui, vai aqui mais. Qual era o segredo? Ele conhecia do futebol, sabia do planejamento, daquilo que era feito durante a semana, porque era passado para ele, mas chegava na hora ele que substituía. Tem tantos outros caras aí que fazem esse tipo de, que criam esse tipo de situação, e é uma coisa corriqueira. Tem, por exemplo, o próprio Zidane no Real Madrid, conversando com fontes, né? Conversando com fontes. O Zidane estava ali porque a figura do Zidane fazia as escolhas. Quem dava todo o treinamento, toda a metodologia, tudo aquilo é o auxiliar, um careca que tem lá, eu esqueci até o nome. Peço perdão porque eu não lembro, mas no dia a dia, como funcionava isso? O cara dava os treinamentos, fazia todas essas coisas. Então, tem as suas participações e a sua maneira de enxergar determinadas coisas. Por exemplo, hoje, eu acredito, não sei se o Felipão está todos os dias no campo junto com a equipe, mas ele tem um cara lá, que é o Paulo Turra, que faz os treinamentos, que o representa, que faz todo esse tipo de coisa. Eu tive a felicidade de trabalhar nesse último jogo do Atlético. E é um Atlético moderno. Sim, muito organizado. É um Atlético organizado. Sem dúvida. É um Atlético competitivo, é um Atlético que sobe as suas linhas de marcação, que faz a sua marcação, a variação tática do Terans, que sai do 4-4-2 para um 4-2-3-1 e o Terans flutuando. Tem os dois laterais que passam bastante. Então, assim, tem maneiras, né? Só que a gente pega o rótulo, 7-1 e tal. Eu acho que o Felipão no Palmeiras, ele ainda está à frente do Abel. No Palmeiras. Se falar em carreira, e aí nada contra o Abel, porque o Abel está começando uma carreira. Aí eu acho que não dá nem para abrir o debate. Não tem como abrir o debate, porque assim, o Abel está começando uma carreira, e uma carreira que tem jeito de ser, que deve ser, assim, fantástica, pela entrega dele, pela forma como ele enxerga o futebol, como ele é profissional, como ele estuda o adversário, como ele consegue ter os jogadores nas suas mãos. Mas o Felipão dentro do Palmeiras, eu acho que, como o Facinca falou, eu não sei porque o Palmeiras ainda não fez um busto pro Felipão. Merece mesmo. Porque ele muda a história do Palmeiras. Dito isso, para este próximo jogo, Zé, o Palmeiras é favorito. Desculpe, e quando ele chega ao Palmeiras, ele chega de uma rivalidade enorme com o Grêmio. Sim. Isso. Inclusive criada pelo próprio Felipão. Exatamente. 95, 96 era o Lucha, acho que era 95, 96. Lucha no Palmeiras, era Lucha e Felipão. Né, e Felipão. E eram embates assim, ele chegou, todo mundo, e ele conseguiu se identificar, ele conseguiu criar a sua filosofia Felipão, títulos importantes, como o Facinca falou, e assim, eu não sei, e aí eu vou falar uma coisa que posso estar errando, mas assim, me baseando em termos de futuro. Não vou julgar o Abel, nada disso, mas eu acho que em termos de gestão, eu acho que o Abel ainda não foi desafiado como o Felipão foi desafiado com os atletas que ele tinha. Uma estrutura pronta. Sim, como ele tinha. Não, eu falo desafio de gestão assim, se você pegar os atletas que o Felipão... pessoal. Será que a nova geração vai formar esses caras? É aí que tá. Talvez o Abel não pegue isso. Então, não, mas eu acho que aqui no Brasil, eu acho que ele não vai pegar. Na Europa, talvez. Até porque onde o Abel chegar, o Abel vai ser o Abel, bicampeão da Libertadores, e os jogadores vão olhar de baixo para cima pro Abel. No Atlético, o Felipão enfrentou um pouco isso, né? Aliás, se beneficiou um pouco disso. Sim. Na Europa, eu não sei. Por isso que eu estou falando, eu não sei. Eu acho que o Felipão encontrou desafios maiores em relação a esse tipo de gestão, porque era um outro tempo de futebol, era uma outra maneira que se vivia futebol, outro perfil de jogador, um perfil muito mais difícil de lidar, né, com esse tipo de coisa. Mas assim, de novo, eu acho que o Abel vai ter uma carreira fantástica pela frente. Se ele conseguir repetir o que ele faz no Palmeiras na Europa, eu acho que ele vai ser um dos grandes. Pensando no campo, para entrar um pouco nesse jogo, né? O Palmeiras agora tem uma sequência que pode ser a sequência para disparar. Começa por esse jogo, Pedro. A gente está colocando aqui a importância dos treinadores, e isso é uma coisa, mas no campo a gente fala sempre, gente, cadê o Palmeiras ali? Ali. Agora apareceu. Falei, cadê o escudo? Agora apareceu, mas só pra gente falar aqui da sequência. Enfrenta agora o Furacão.
jogando com os reservas em casa, tem uma vantagem na Conmebol. Aí a gente está olhando a situação dos outros, não sei nem se eu vou colocar como postulantes ao título, tá? Mas os outros times que a gente sempre começa hoje como não. forças. 8 jogadores lesionados tem o Corinthians, joga... 9, eu tô enxergando mal, desculpa. Joga fora de casa, decide a vaga com Boca. O Corinthians tem uma situação muito complicada. Aí o Galo tem o Juventude fora de casa, depois decide... Não é o Tolima. Não. O Galo é Emelec. É o Emelec. Galo é Emelec. Vai decidir contra o Emelec na terça-feira. Quem joga com o Tolima é o Flamengo, que joga antes com o Santos na Vila Belmiro. E aí, Pedro, é a sequência pro Palmeiras, entre aspas, se fazer aí nesse Campeonato Brasileiro? Dani, eu vou pegar o exemplo da semana passada, quando o Palmeiras chega ao domingo, dependendo só de si, para abrir 5 pontos de vantagem no Campeonato Brasileiro. E a gente poderia achar. Então agora é o cenário perfeito, né? Porque o Corinthians tropeça, eu venço, eu combinar com o Avaí. Exato. Eu não consigo achar que o que vai ditar a vantagem do Palmeiras é o seu adversário ou é a sequência de jogos dos outros. Acho que o Palmeiras vai ditar uma vantagem porque ele, com bola, está acima de Corinthians. Ele, com bola, está acima de Flamengo. Ele, com bola, está acima de Atlético. Se o adversário fosse até talvez mais qualificado que um Atlético reserva, não é que o Atlético não seja qualificado, mas um Atlético reserva, eu também acho que seria ideal. O momento de Campeonato Brasileiro, ele favorece mais o Palmeiras. Porque o Atlético é instável, o Flamengo é instável, o Corinthians é instável, ele brilha, mas ele tem problemas. Então, assim, eu acho que o que dita a tal possibilidade de abrir, de disparar, tem mais a ver com o Palmeiras. Claro, o cenário que se desenha na sexta-feira, quando ele é favorável ao Palmeiras. Só que o brasileiro também ensinou pra gente que tudo que a gente prevê aqui na sexta-feira pega e faz assim, ó. Todo mundo quebra a cara, né? Então, assim, eu acho que tem muito mais a ver com o Palmeiras do que com a tabela e do que com os outros. Esse Palmeiras, ele é, apesar da semana oscilante, digamos assim, passada, que ele tem um primeiro tempo complicado contra o São Paulo, perde depois pro São Paulo, fim de semana empata com o Avaí, ele mostra depois, esse Palmeiras ele é muito maduro. E ele primeiro é muito tempo pronto para resolver. Sim, mas ele é muito maduro para resolver situações sem depender de combinação, se o outro vai pegar um time mais fraco, se o meu adversário vai estar com reserva ou não. Esse Palmeiras está pronto para isso, então acho que tem mais a ver com isso, entendeu, Dani? Mas claro, parece, repito, que o cenário lhe é favorável esse final de semana. E aí a gente junta isso, independentemente do adversário, claro, mas assim, esse adversário que é o Furacão tem que pensar também no Libertad. Claro. A Libertadores tem uma vantagem, mas tem que pensar no Libertad. São dois cenários completamente diferentes. Um se classificou. E viaja, né? Viaja. Só uma hecatombe. Mas o Atlético fala assim, desculpe, de São Paulo vai direto para Assunção. Porque é terça, e volta para Curitiba, então, isso. É por isso que eu tô falando. Só uma hecatombe, só uma inversão dos polos pode tirar o Palmeiras da Libertadores. Hecatombe, inversão dos polos aí. Imagina se o planeta vira de ponta cabeça, né? Você inverte os aí o Cerro classifica. Aí o Cerro classifica. Se não virar de ponta cabeça, mas vai ter jogo se virar de ponta cabeça? Olha que coisa. Não, vai ser complicado, vai ser um negócio... Então ninguém classifica. Então, o Cerro, pra mim, está fora. O Palmeiras dificilmente perde essa vaga. Enfim. Você vai ter que virar o planeta, nem ele imaginava isso. Exatamente. Anota essa aí, só se uma inversão de polos aconteceu, o Palmeiras perde a vaga pro Cerro. E o Atlético tem uma boa vantagem, que não significa que é uma vantagem para ir coçando diante do Libertad, que é um time cascudo, um time experiente, e colocou o Atlético em dificuldade em casa, né, Zé? Foi um jogo pau a pau. Então, assim, é um jogo, um duelo aberto, um duelo perigoso, então é um Atlético que deve fazer a sua estratégia pensando nessa grande prioridade que é a Libertadores. Não dá para deixar de ser, tanto o Atlético tem chance de avançar, o Atlético tem chance de chegar, o Atlético tem um Filipão que conhece demais a competição. Eu não descarto o Atlético avançando bastante na Libertadores, passando pelo Libertad, não descarto, até porque a parte de cima pode ser acessível para esse Atlético Paranaense. Então o Atlético tem uma grande chance de construir uma bela história na Libertadores. Então, por isso que ele deve pensar esse jogo com o Palmeiras com um plano B para atacar a Libertadores. Já o Palmeiras, ele pode se dar ao luxo de atacar esse jogo do Atlético como prioridade e, deixa eu mesclar um pouquinho com o Cerro para pensar de novo em Fortaleza semana que vem, e tem São Paulo de novo. Então, assim, se o Palmeiras pensa realmente em Campeonato Brasileiro, ele tem de fazer 3 pontos nessa rodada para ir tranquilo para a próxima, que é uma rodada que, por mais que Fortaleza esteja por baixo, mas é complicada. A gente não sabe como animicamente pode voltar o Fortaleza da Argentina, pode voltar classificado.
Ele pode voltar abalado e começar a olhar o brasileiro. Eu acho que vai voltar cansado, né? Independentemente de classificado ou não, é um jogo quinta, vai estar cansado e não tem um elenco tão cheio para rodar. Então o Palmeiras, ele pode, assim, fazer a gordurinha, como o Zé gosta. Faz a gordurinha, aquela capinha, né? Você gosta de gordurinha? Na picanha, sim. Tibone, Zé, que é mais sem gordura, Zé? Tibone é pra quem pode, né? Esse negócio aí já é mais sofisticado, né? Tibone, tem a gordurazinha no contrafilé, Zé. Pega aquele ouro de bife, Dani, que é maior. Ouro de bife? Não, eu não quero nem entrar nesse assunto, porque aí, além de comer pizza com ketchup, eu como carne bem passada, eu vou ser expulsa da mesa. Eu sei. E aí, então, assim, só brincando, Dani, assim, mas o Palmeiras, ele tende agora ganhar esse jogo pra ir tranquilo pra essa próxima rodada, e que, independentemente de tropeço com o Fortaleza, ele ainda tem uma rodada de vantagem com os adversários pra pensar no São Paulo. Então, a estratégia, se eu fosse o Abel, era ataca o Atlético, dá pra dar uma soltadinha contra o Cerro sem perder a responsabilidade, joga contra o Fortaleza, talvez um pouco mesclado. É isso, em cima do que eu estava perguntando, é a sequência, de repente, para conseguir uma vantagem no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que analisando o que o Abel fez, né, nas últimas rodadas aí, eu acho que ele vai mesclar contra o Atlético. No brasileiro? Brasileiro. E na Libertadores? Mesmo com 3-0? Porque mesmo... Não, mas eu falo mesclar assim, ele vai administrando até chegar no determinado... Vai dar o tiro em qual jogo? Eu acho que contra o São Paulo. Não, contra o São Paulo, sem dúvida. Mas esses 3 jogos... Mas você acha que até lá ele vai mesclando? Esses 3 jogos... Porque assim, o Atlético Paranaense, eu não sei se o Atlético vai vir com o time titular. Não, provavelmente não. Então o Palmeiras pode também colocar uma mescla. Você não precisa colocar, por exemplo, o Gustavo Gomes joga todas. Você pode fazer Luan e Murilo. O Gustavo Gomes estava fora. Sim. Bom, mas ele teve uma peça no caso. Não, você pode, por exemplo, Gabriel Menino, dar uma sequência mais pro Wesley. O Veiga dá mais o ritmozinho pro Navarro, o Quinchi também sem pedido para ser titular. Isso, não. Segura, por exemplo, um pouquinho, tira um jogo o Scarpa para dar uma segurada, né, um pouco mais tranquilo, dar uma refrescada para ele. Aí você vai diminuindo. O Palmeiras tem peças para isso. Sim. Porque eu acredito que o São Paulo. Que o Abel não tem esse hábito, né? Que o Abel não tem esse hábito. Eu acho que ele consegue. Se ele está em casa, desculpa, Zé, se ele está em casa, tem uma vantagem para o meio de semana. E tem um outro time que ele está olhando que pode vir mesclado, eu acho que ele vai querer meter mais 3 pontos ali no Brasileiro. Sim, mas não vai negociar tanto. Então, mas o Palmeiras mesclado já é forte. Muito forte. Sim. É isso que eu falo. Eu não sei se ele vai mesclar a zaga, a volância, mas a ponta, o ataque. Quando eu falo mesclado assim, não é tirar todo mundo, né? Eu acho que ele vai tirar algumas 3, 4 peças tem zagueiro, ali. Eu acho que ele consegue. Dá mais rodagem, mexer isso. Dá uma mesclada ali, você consegue manter a qualidade do time, porque todos jogam, né? Eu acho que o Palmeiras é o elenco mais equilibrado em termos de 11 titulares e os reservas. Você não tem tanta diferença em termos de qualidade e ele tem um elenco nas mãos. Você virou um Wesley Rony, Veiga para dar rodagem, Danilo ou Zé Rafael com o menino, ou então se ele quiser, que ele dificilmente faria isso, de colocar o Fabinho, que eu acho que é um cara que chegou nesse elenco com muito potencial. Ele deve preferir pela hierarquia o Atuesta, então ele pode fazer Atuesta com o menino, e ele divide o time. E tem o Navarro, se ele quiser, um centroavante, né? Assim, tem um camisa... Pode esperar um pouquinho, mas ele pode ter também na zaga o Luan, com o Kuzevic, que voltou agora, e pela lateral esquerda do Vanderlan. 38 mil ingressos vendidos, Allianz praticamente lotado. São 40, né, total? 42? 42, então assim, estádio praticamente lotado, tem ainda ali alguns poucos mil ingressos à venda. Só pra gente fechar esse Palmeiras aqui, daqui a pouco a gente vai falar de Santos e Flamengo, Gabigol na Vila, a última vez que ele esteve lá, deu problema, mesmo sem público. Mas, Rafael Prats, a gente estava falando aqui da comparação entre Abel e Filipão, né? A torcida do Palmeiras, ela é muito feliz, tanto com um quanto com o outro hoje, tem uma passagem brilhante. As torcidas adversárias estão fazendo um rebuliço na internet. Dá uma olhada no que está acontecendo, o pessoal querendo tirar o... não temos a imagem? Não, então tá bom. Então dá uma olhada no seu Twitter aí e bota Abel Ferreira, porque estão fazendo uma campanha pro Abel ir embora. Os antes, né? Olympique, leva o Abel. Quem é antes não quer saber do Abel, porque o trabalho é muito bom no Palmeiras. É um trabalho vencedor. Por toda a identificação que ele tem. Porque o Sampaoli saiu hoje, né? Só pra passar a informação. Zidane no Olympique. É da cidade, mas vamos explicar o porquê, né? Assim, é bom contextualizar. O Jorge Sampaoli pediu demissão do Olympique de Marselha.
Porque, entre outras coisas, viu, Quanto tempo ele pediu ali alguns jogadores. Os jogadores, por enquanto, não chegaram. Ele falou, não, eu não vou ficar, tô fora. Tá pensando bastante no Olympique, pouco nele, né, Zé? Só que não. Que isso. Mas a gente entende isso, que quem não é palmeirense fica incomodado. O time é tão bem treinado, o time é vencedor. Desse humor refinado pra destilar toda a mágoa que ele tem de algum personagem, você viu? Não, mas por quê? Rafael Prats, você acha que ele é magoado? Magoado com o São Paulo. Jorge? Magoado com o Jorge? Não tem motivo. São Paulo é uma sombra, alguns técnicos. Não, eu tô falando aqui. dos fatos que aconteceram. Aqui não tem ranço, não tem nada. Aconteceu um Ele fato. profe na Vila? Não, já esteve lá na Vila Belmiro. Mas não pode voltar? Não, né? Não pode voltar. O pacote é muito pesado. O que acontece? Ele pediu demissão do Olympique de Marselha. Não quer nem ver na Vila, viu? Como o Olympique de deixou Marselha. alguns pacotes pro Santos pagar hoje, mas tá né? difícil pra pagar. Aí o que acontece? Como o Olympique tá sem treinador, quem é anti no Brasil... Anti-palestra, tá pedindo... Não, você apontou pra ele? Claro que não. Analista, não é anti ninguém. Aqui é análise. E aí quem é anti no Brasil fica pedindo pro Olympique de Marselha ter um técnico no Brasil vencedor, competente. Zidane tá no mercado. Mas vai ficar no Palmeiras. Nenhuma Zidane chance é francês. Nenhuma chance de sair. De Marseille. Pode tirar o cavalinho da chuva. Zidane é torcedor do Olympique. Pronto. E tá ali. Tá bom. Lança hashtag Zidane Claro, no até- Olympique. até- Mas isso é o que? É desespero pra E Abel? tem aqueles que são antes, né? E tem aqueles que fazem a Olha a favor. feira, olha a xepa, peraí. Tem o anti e tem aquele que faz a favor. Exato. Não tire, né? E já... Exatamente, que também torce pelo outro Esportivamente lado. pensando no Muito Olympique. bom. O Zidane é muito mais novo. Afinal, estamos aqui para pensar no Olympique. É lógico. O programa está sempre falando no Olympique. Olha, daqui a pouco tem bolão 90 aqui pra gente saber os palpites pra essa rodada. Obviamente, vamos passar por esse jogo entre Palmeiras e Furacão. Teve E mudança na também, tabela lá na e também classificação? não sei ainda. E